Obrigado, Coronel Amaro, obrigado aos presentes. Eu primeiro quero enfatizar que não faço isso na condição de procurador do Estado de Mato Grosso do Sul. Eu faço esse trabalho há quase 10 anos no exercício da minha cidadania, no uso do meu direito fundamental, da minha liberdade de expressão, e em razão do meu conhecimento de ofício. É importante esclarecer isso, porque o PT, através de um representante aqui do meu estado, articulou um processo administrativo contra mim na Procuradoria, alegando que eu usava a instituição para atacar as, aspas, instituições democráticas. Obviamente, eu me defendi, o processo foi extinto, porque não havia objeto na alegação, mas há esse pretexto de perseguição, alegando que eu uso o cargo. Então, é da cultura brasileira que as pessoas sejam conhecidas pelo ofício. Os senhores, por exemplo, via de regra, são conhecidos pela patente militar. Mas, na nossa cultura, as pessoas são conhecidas pelo ofício, e esse é o meu único ofício. Eu sou, por formação, advogado e tenho, por lei, dedicação exclusiva à carreira, portanto, não faço advocacia privada, então, a minha única ocupação de ofício é ser procurador do Estado de Mato Grosso do Sul até que me aposente. Mas eu já esclareço o fato de que faço o que faço e continuarei fazendo, praticando política, no melhor sentido da política, que não é a política partidária, nunca me envolvi com partidos políticos, e faço isso como um ato de colaboração com o meu povo, com o meu país. Eu não sei se os senhores viram um vídeo onde eu digo que Lula não foi eleito pelo povo, foi escolhido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal e ministros do Tribunal Superior Eleitoral, porque se fosse uma escolha do povo, haveria poder do povo sobre o processo de apuração de votos. Isso foi uma entrevista que eu dei numa rádio aqui, esse vídeo alguém recortou, não sei, e andou pelo Brasil. Por causa desse vídeo, eu sofri esse processo administrativo. Mas eu quero começar lembrando que na audiência pública da Comissão de Fiscalização do Senado, presidida pelo senador Girão, estava lá o general Paulo Sérgio, acompanhado do coronel Marcelo Nogueira, que era o chefe da equipe de informática responsável pela fiscalização do sistema. Eu estive no Ministério da Defesa 2 vezes, numa reunião com o coronel, aliás, general Amaro, depois numa reunião com o general Paulo Sérgio, no dia seguinte àquela audiência pública. Naquela audiência pública, eu interpelei o general Paulo Sérgio, e se vocês verem o vídeo, fiz uma pergunta bem objetiva para ele. Os senhores sabem, não exatamente com essas palavras, porque eu não vou me lembrar exatamente das palavras, mas se ele e a equipe sabiam o que é o sufrágio universal. Por quê? E aí eu digo em seguida, porque era exatamente sobre esse tema que eles estavam trabalhando, embora a ferramenta fosse a informática. E no final daquela audiência, ele responde publicamente que não tem base jurídica nenhuma. Percebam, eu já havia dito ao presidente Bolsonaro, numa reunião no Palácio da Alvorada, que a gente não pode ficar discutindo o ferrolho do fuzil do inimigo, e os senhores sabem bem que o ferrolho no fuzil faz diferença, né? O mecanismo de trancamento, etc. A gente não pode ficar discutindo o ferrolho do fuzil do inimigo quando a gente não sabe a linguagem do inimigo, o idioma do inimigo. Quando Alan Turing, o pai do computador, decodificou o Enigma, a máquina de criptografia alemã, era pressuposto que dominassem a língua alemã. E quem é o nosso inimigo nessa guerra cultural, nessa guerra dialética? São os ministros do STF. E qual é o idioma, qual é o instrumento de ação dessas pessoas? A linguagem jurídica e, muitas vezes, o sofisma jurídico. Porque é importante que os senhores entendam. Eu estive com o doutor Ives Gandra, o pai, em São Paulo,
em pelo menos 4 reuniões no escritório dele em São Paulo, tratando desse tema e tentando obter dele apoio político para essa pauta. Infelizmente, ele não se encorajou a fazê-lo. Mas nas conversas que tivemos, ele me contou como era o curso que ele ministra ao generalato sobre direito. E me parece que é uma coisa a se pensar. O generalato, e talvez toda a carreira militar, devesse se especializar na hermenêutica jurídica. Porque essa é uma precariedade, e eu falo isso com respeito, aqui é uma análise puramente técnica, abstrata. Mas eu percebi essa precariedade em todas as visitas que fiz a Brasília e nas conversas que tive. Eu estive várias vezes com o general Vilas Boas e pude ouvir do general Vilas Boas há um mês aproximadamente, em outra visita na casa dele, ele me dizendo o seguinte: o senhor tinha razão. Para mim, ouvir da boca do general Vilas Boas, que é uma pessoa que eu respeito muito, é bastante significativo. Infelizmente, esse reconhecimento veio tarde. Eu nunca procurei nenhum benefício pessoal, não preciso de nenhum favor de Brasília. O meu desespero era com o futuro do país. E o que nós estamos vivendo agora é produto da falta de entendimento a respeito dessa pauta. Por que conversando com o professor Ives Gandra, o pai, eu afirmei, seria muito necessário, é muito necessário que as Forças Armadas tivessem formação em hermenêutica jurídica. Porque o Estado, lato sensu, o Estado, no sentido amplo, essa coisa que nós chamamos de pátria, nação, Brasil, República Federativa do Brasil, democracia, poderes públicos, todo esse conteúdo são elementos da ciência do direito. É inevitável isso. Não é a própria democracia um construto de outra ciência. Por isso é necessário ter a capacidade de entender a lei. E eu percebi em Brasília uma atitude a respeito da lei que se limita à interpretação literal. E a lei não pode ser tratada dessa forma. A lei não é como um manual de procedimento de algum instrumento, um manual de operação, por exemplo, um manual de operação de um veículo de combate. A lei não é assim, porque ela é produto da cultura de um povo, passa por um processo de normatização através de um colegiado que é formado por indivíduos diversos provenientes da sociedade, e o resultado produzido pela norma, muitas vezes, não é tecnicamente fruto da melhor redação. Então, a norma sempre deve ser entendida debaixo de uma interpretação sistemática e teleológica. E essa compreensão teleológica da norma implica numa abstração, na busca da causa final. E aqui eu estou falando de metafísica, de Aristóteles. É preciso encontrar o espírito da norma, a mens legis, e essa interpretação deve ser coerente com todo o sistema, porque a ordem jurídica é como um motor, é um sistema. Eu não posso colocar em um motor um pistão que não seja compatível com esse sistema que é o motor. Eu não posso extrair de uma norma uma interpretação que não seja compatível com o sistema jurídico, com a ordem jurídica. Infelizmente, eu vejo no Congresso Nacional, em senadores e deputados federais, uma explícita dificuldade na compreensão da norma. E aqui não é uma questão de serem eles
bacharéis na ciência do direito. Não é isso. É uma questão de se dedicar ao estudo da hermenêutica jurídica, coisa que qualquer um dos senhores pode fazer, na medida em que busquem a doutrina a respeito disso, desenvolvam o domínio técnico desse assunto, qualquer um pode fazer. Então, quando eu perguntei ao general Paulo Sérgio sobre o conhecimento do sufrágio universal e a resposta foi negativa, aquilo foi muito frustrante. E o resultado que temos hoje é, de certa forma, consequência disso. Também o presidente Bolsonaro, eu ouso dizer, nunca teve a compreensão do que é, de fato, o sufrágio universal. Porque quando, em 2021, ele diz à população, o voto eletrônico será seguro o ano que vem, e aí, no resto do discurso, ele conclui que seria seguro porque a equipe de técnicos de informática do Exército estaria trabalhando. Aí algumas pessoas me dizem, mas ele foi traído. Não importa. A afirmação, objetivamente, a afirmação de que o voto eletrônico pode ser seguro, para mim, que sou operador do direito, denuncia uma falta de conhecimento, desconhecimento, ignorância, e aqui eu estou usando ignorância no sentido próprio, técnico, daquele que ignora, uma ignorância sobre o que é o voto, sobre o que é o sufrágio universal. Porque, de fato, o voto é objeto de uma relação jurídica, e para ele existir, ele tem requisitos jurídicos. É como um cavalo que não pode ter apenas duas pernas. Quando alguém diz que o voto pode ser puramente eletrônico e admite essa possibilidade, essa pessoa está confessando que não sabe o que é o voto. Infelizmente, naquela época, nós estávamos trabalhando com o coronel Cury, da Aeronáutica, que tem um grupo de ativistas chamado B38. Esse grupo, juntamente com o coronel Cury, me ajudava na coleta de assinaturas para um projeto de lei de iniciativa popular, que foi frustrado por essa fala do presidente Bolsonaro. Minha esposa é procuradora federal e eu sou procurador do Estado. Nós estávamos nas ruas da minha cidade, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com uma prancheta na mão, colhendo assinaturas de apoio ao que hoje é, e se os senhores quiserem tomar nota, o PL 943/2022. Tentávamos que esse projeto de lei fosse apresentado à Câmara dos Deputados por iniciativa popular e com apoio, evidente, público, ou seja, com peso político. Quando Bolsonaro disse que o voto eletrônico seria seguro, as pessoas diziam a mim, a minha esposa e aos demais voluntários que não havia mais o problema. Então, a nossa iniciativa de tentar juridicamente garantir a segurança da eleição de 2022 foi frustrada pelo maior interessado, pelo desconhecimento do tema. O PL foi, então, entregue a um deputado federal por escolha do grupo, e esse deputado federal protocolou que veio a ser o PL 943/2022, que está parado na Câmara sem relator. Se os senhores digitarem no Google PL 943/2022, inteiro teor, os senhores cairão no link dentro do arquivo digital da Câmara dos Deputados. Bom, dada essa circunstância, nós viemos a ter uma eleição como é feita há 27 anos. Vejam, senhores, há quase 30 anos nossa eleição é feita dessa maneira. E saibam os senhores que nesses 27 anos houve um grupo de profissionais de TI. E eu quero afirmar aqui com bastante tranquilidade, muito melhor qualificados que o Coronel Nogueira e a equipe de guerra cibernética do Exército. Essa equipe era formada pelo professor Pedro Dourado de Rezende, mestre e doutor em segurança de dados, professor da UNB por décadas, pelo professor Diego Aranha,
que provou dentro do TSE, em 2015, a possibilidade de desvelamento dos votos. Professor Amilcar Brunazzo, também um profissional dessa área. Essa equipe trabalhou quase 30 anos mostrando os erros no âmbito da informática. O problema é que, quando se discute essa pauta, sob a ótica da informática, o interlocutor que se propõe a fazer isso, ele se deixa prender num labirinto de sofismas, e o principal deles é o sofisma do espantalho. Porque a própria tecnologia de dados é o espantalho. Em resumo, o sofisma do espantalho consiste que num debate dialético, num conflito dialético, o seu interlocutor apresenta um argumento que não é, de fato, o cerne da questão controvertida. E se você não se dá conta e começa a trabalhar em face desse tema, dessa proposição, essa proposição é o espantalho, e você começa a se debater com o espantalho, você não enfrenta o cerne da questão controvertida. Por que a informática não é o tema? Porque cidadania, eleição, democracia, princípio da publicidade, escrutínio de votos, nada disso é matéria da informática. A informática é apenas ferramenta. E pode não ser a informática, pode ser uma outra ferramenta. O fato é que, no dia que eu disse ao presidente Bolsonaro, dentro do Palácio da Alvorada, havia vários militares lá com ele, inclusive o general Heleno, e eu disse a eles, os senhores têm que pensar na linguagem e no método do adversário, que é a linguagem jurídica, que é o sofisma jurídico. Mas eu tenho a impressão que não me entenderam, porque a pauta continuou sendo a informática, eventualmente a discussão sobre imprimir ou não imprimir o voto. Eu venho trabalhando há anos para que as pessoas parem de olhar para a máquina. Se os senhores entrarem no meu Twitter, que é Felipe M. Jimenez, com G no início, Z no fim, Felipe M. Jimenez, os senhores verão um vídeo fixado que é um recorte de uma manifestação minha na Comissão de Constituição e Justiça do Senado em março de 2018. E ali eu digo que fala-se muito da máquina e eu quero falar do ato jurídico. Porque nesses 27 anos nós deveríamos estar falando do ato jurídico, compreender o ato jurídico, as premissas do ato jurídico. Para, compreendido o ato jurídico, aí então buscar uma forma de execução. Os senhores na vida, no ofício militar, evidente que se vão fazer uma operação eu acho que o termo técnico é teatro de operações, né, num campo de batalha que seja, os senhores estudarão o adversário, estudarão o campo, o teatro de operações, para então escolher o contingente, os veículos, os armamentos, os suprimentos, a logística. Tudo, e eu sei que os senhores são assim, tudo é precedido por uma compreensão do teatro de operações. E qual é o teatro de operações no que diz respeito a eleições? É o campo jurídico. A minha esposa é procuradora federal, membro da Advocacia Geral da União. E ela é testemunha do quanto a Advocacia Geral da União é absolutamente tomada da ideologia revolucionária, aspas, esquerdista. Eu não gosto do termo direita e esquerda. Eu penso que só existe o conservadorismo e o pensamento revolucionário. E o pensamento revolucionário nasce com Lúcifer no Éden. Essa frase não é minha, essa frase é de Saul Alinsky, uma liderança revolucionária que escreveu um livro, Manual para Radicais, e no prefácio dedicou a obra a Lúcifer, dizendo: a Lúcifer, o primeiro radical, ou seja, o primeiro revolucionário. Como cristão, para mim, isso é muito claro. Então,
A Advocacia Geral da União é completamente aparelhada pela ideologia revolucionária, assim como o Ministério Público Federal e várias outras instituições, inclusive o próprio Poder Judiciário. E a minha esposa sempre me disse, é muito difícil que o presidente receba uma orientação jurídica adequada de quem está do outro lado do espectro político. Qual é a questão, então? Qual é o problema da eleição no Brasil? O problema da eleição do Brasil, objetivamente, é a apuração secreta dos votos. O termo jurídico para isso é escrutínio, de escrutare, do latim escrutare, examinar. E no que consiste o escrutínio? Identificação do voto, sobre seu conteúdo, sobre sua legitimidade, atribuição do voto ao beneficiário e eventual cômputo, soma dos votos desse beneficiário. Esse processo de identificar, atribuir e contar é o escrutínio, é o exame do voto. Para ser coloquial, eu fiz um adesivo, paguei do meu bolso, e aqui em Campo Grande, eu e minha esposa vamos à avenida, quando é possível. Anteontem, a minha esposa estava sozinha no semáforo, adesivando os carros com esse adesivo. Contagem pública dos votos. O escrutínio não é só a contagem. O escrutínio é a identificação, atribuição e cômputo. Mas, para a população, essa frase pretende significar o seguinte: a solução que nós temos que buscar é contagem pública dos votos. E aí é preciso entender o porquê disso. Numa democracia, é completamente ilegal, inconstitucional e antidemocrático que a contagem ou escrutínio do voto seja secreto. E há um truque sofístico operado pelo Poder Judiciário. E por que eu digo Poder Judiciário? Na estrutura da nossa Constituição de 88, a Corte Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, ela é, de certa forma, submetida ao Supremo Tribunal Federal, porque se os senhores olharem na Constituição, os senhores verão que a composição do Tribunal Superior Eleitoral se dá debaixo do tacão do STF. Os senhores verão que a direção, a presidência da Corte Eleitoral é do STF através de um dos seus ministros. A composição é feita por parte dos ministros do STF, a escolha dos demais se submete à vontade dos ministros do STF. Então, é como se o Tribunal Superior Eleitoral fosse um departamento do Supremo Tribunal Federal. Isso é um problema seríssimo. Por quê? Porque o TSE exerce uma função híbrida. Ele atua como órgão jurisdicional, órgão que julga, que diz o direito, mas ele também atua como administrador público, executando um serviço público. A coleta e apuração e divulgação do resultado da apuração de votos é um serviço, é um ato administrativo, está dentro do direito administrativo. Por que eu enfatizo isso? Porque quando se fala em justiça eleitoral, há um problema neurolinguístico nessa expressão. Quando se fala em justiça, nós invocamos intuitivamente a figura do juiz. Acontece que o juiz, enquanto juiz, no ato de ser juiz, no ato de julgar, de fazer jurisdição, de dizer o direito, o juiz tem liberdade de convencimento racional. Quando uma causa é apresentada a um juiz, ele é livre para se convencer da verdade dos autos, mediante os autos, mediante o que está nos autos. Por isso, racional. É um convencimento que se dá em razão do que está nos autos e do que está na lei.
Então, se há uma liberdade de convencimento, o juiz faz o que tem que fazer, julgar, executa a sua tarefa dentro de uma liberdade pessoal de convencimento. Ela é técnica, mas ela é pessoal. Ora, a execução desse serviço eleitoral de coleta e apuração de votos não é assim. O ato administrativo pode ser vinculado ou discricionário. Ele é discricionário quando o administrador público pode escolher a oportunidade e conveniência do ato que executa. Esses são os atos discricionários. Mas o serviço eleitoral de coleta e apuração de votos é um serviço vinculado. O que significa vinculado? Ele tem um vínculo com a norma. Não há espaço, não há liberdade nenhuma para o administrador público na execução do serviço eleitoral. Percebam que essa ação de natureza administrativa é muito distante da figura do juiz que faz livremente um juízo sobre aquilo que está diante de si. Então, eu recomendo, e eu faço sempre, chamar de serviço eleitoral. Não é justiça, porque não é jurisdição, é serviço. É uma função híbrida atribuída a um órgão, mas quando esse agente está lá executando esse serviço, não interessa o fato dele usar toga, porque lá ele está como administrador, como qualquer administrador público. Importante esclarecer isso. Próximo passo: entender a natureza jurídica do ato de identificar, atribuir e contar votos. É um ato administrativo. Segundo, olhar para o artigo 37 da Constituição Federal, que determina 5 princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade. O artigo 37 da Constituição Federal determina que todos os atos de todos os agentes dos 3 poderes devem respeitar a esses princípios, muito especialmente os atos administrativos vinculados. Publicidade. E o que é publicidade? Publicidade é a capacidade potencial que o ato tem de ser apropriado pelo povo. Vou explicar. Público é um adjetivo, um predicado que significa do povo. Percebam que público é uma palavra que tem uma carga semântica de domínio. Se eu digo que uma praça é pública, eu estou dizendo que a praça é do povo. Se eu digo que um ato é público, eu estou dizendo que esse ato é do povo. Como é possível um ser humano se apropriar de um ato, de um fato? Se eu tenho um objeto, por exemplo, um veículo, eu posso me apropriar do veículo colocando na minha garagem, tomando posse do veículo, conduzindo o veículo, dispondo do veículo. Como eu posso me apropriar de um fato? Como um fato pode ser meu, sendo eu povo? Pelo domínio cognitivo. Pelo domínio cognitivo, pela compreensão do fato. A Corte Constitucional da Alemanha, quando tentaram implementar na Alemanha um sistema eleitoral de voto eletrônico, a Corte Constitucional da Alemanha recusou, sem usar nenhum argumento da informática. Basicamente, a razão de decidir da Corte Constitucional alemã foi: o voto e a sua apuração deve ser compreensível para qualquer cidadão. Deve ser público. Esse é o sentido do princípio da publicidade que se impõe sobre o escrutínio de votos. Então, entendido que o escrutínio de votos
É um ato administrativo que se submete ao princípio da publicidade. E publicidade é essa capacidade potencial do ato ser dominado cognitivamente pelo povo, ou seja, compreendido pelo povo. Nós precisamos, então, entender que a força impositiva do princípio da publicidade se impõe sobre o fato, não é sobre o instrumento do fato. Percebam, há uma diferença gigantesca, bastante explícita, entre o fato e o instrumento do fato. Por exemplo, imaginem um homicídio. Um sujeito que é morto a facadas. O instrumento é a faca, o punhal, que seja. O fato é o homicídio. Um gol, uma partida de futebol. O instrumento é a bola, o travessão, a trave. E a passagem da bola por esse arco chamado gol, a passagem da bola é o fato do gol. O fato do gol não é a trave, o fato do gol não é a bola. Então, parece bastante óbvio que há uma distinção clara entre o fato e o instrumento do fato. Qual que é o truque do serviço eleitoral? Eles dão publicidade ao instrumento, mas realizam o fato jurídico de maneira secreta. E mais, quando eles dizem que dão publicidade ao software, na verdade, nem isso acontece. Porque publicidade é capacidade de compreensão do povo. Considerando que a maioria absoluta da população brasileira é incapaz de ler um software, de ler um código-fonte, significa que esse material apresentado ao povo não é público, porque não tem capacidade de compreensão para o povo. Portanto, nem sequer o instrumento é dado ao conhecimento do povo. Mas mesmo que fosse, isso ainda não estaria dando publicidade ao fato jurídico. E o princípio constitucional da publicidade se impõe sobre o fato, não sobre o instrumento. Por isso que nesse vídeo, está fixado no meu Twitter, se os senhores forem no canal do deputado federal Eduardo Bolsonaro, se os senhores digitarem no Google Felipe Jimenez, os senhores vão encontrar no canal do YouTube do Eduardo Bolsonaro a minha fala completa. E naquele dia eu disse, não nos interessa a máquina nem o seu software, nem antes, nem depois. Nós temos que fiscalizar o fato. E como o fato ocorre nesse sistema? No momento em que você tecla confirma, o software, um construto artificial que está sob domínio de terceiros, transforma a sua manifestação de vontade num registro digital. E aquela imagem que é apresentada para você não é o seu voto. O seu voto propriamente dito, hipoteticamente, vai para o RDV, que é o registro digital do voto. A imagem apresentada a você pretende ser um signo, uma representação do seu voto. E o seu voto, hipoteticamente, é aquele registro arquivado num campo do software, num arquivo chamado RDV. A verdadeira urna eletrônica é o RDV, porque urna, etimologicamente, é repositório. Bom, numa democracia, não pode ser assim. E nós vamos entender por que não pode ser assim. Entendam que se o voto é eletrônico, o processamento do voto é eletrônico. Nós, seres humanos, não temos capacidade de ver o processamento eletrônico. O que é o processamento eletrônico? É o processamento de elétrons, de pulsos,
compostos de elétrons. Se tiver algum profissional da eletrônica aqui, vai entender o que eu quero dizer. Corrente elétrica é movimento. É um constante ser e não ser. É o movimento dos elétrons que produz a diferença de potencial que alimenta os circuitos. Ora, supostamente o seu voto vai para o tal registro digital do voto, que seria, de fato, o repositório, portanto, a urna. Esse resultado não tem você, votante, como causa. Porque entre você e o resultado há uma força que intermedia. Qual é a força? O artifício digital do software. Esse mecanismo quebra uma cláusula pétrea constitucional, que é o exercício direto do voto. E aqui é importante esclarecer. Voltando na afirmação que fiz de que a lei não se interpreta literalmente, a lei depende de uma interpretação teleológica, de causa final e sistemática. A gente sabe que o Congresso Nacional está cheio de tiriricas. Né? O tiririca é um palhaço profissional. Eu duvido que os senhores, caso sofram alguma ação judicial, contratassem o tiririca para defendê-los em juízo. Duvido. Mas acontece que o tiririca está lá no Congresso Nacional fazendo leis que serão impostas sobre nós, sobre os senhores. Algum tiririca, lá em 88, escreveu na Constituição: voto secreto, voto direto. Não é o voto que é secreto, senhores. É o ato de votar. Está escrito voto secreto. Mas não é o ser voto que é secreto. Porque o voto é contado. Se é contado, é conhecido. Se é conhecido, não é secreto. Não é o voto que é secreto. É o ato de votar. Também não é o voto que é direto. É o ato de votar. Isso é interpretação teleológica, sistemática. Bom, se a Constituição diz que o ato de votar é direto, significa que o resultado do voto deve ser fruto da minha força intelectual, dinâmica. Eu devo ser causa eficiente do resultado do voto. Ainda que eu utilize algum instrumento, o instrumento deve estar sob meu domínio cognitivo e dinâmico. Domínio. Se eu não tenho domínio, porque há uma força entre eu e o resultado, a ação não é direta. Bom, compreendido isso, nós vamos ao artigo 1º da Constituição Federal, parágrafo único, que diz: todo o poder emana do povo. Esse verbo emana significa que o poder permanece na sua fonte, povo. Ele vai até os representantes escolhidos para que eles exerçam um mandato. Eles são mandatários. O poder continua com o mandante povo. O texto constitucional não diz que o poder vem do povo, sai do povo, deixa o povo. Não, ele emana. Como uma luz sai de uma lâmpada e permanece fluindo da lâmpada. A luz é da lâmpada. Eu sei que os fótons abandonam a fonte. Aí é uma questão física. Mas a luz, entendida a luz como tal, sem considerar a divisão dela em fótons, a luz flui da sua fonte. É a fonte que tem a luz. O poder é o povo que tem o poder. E o artigo 14 da Constituição Federal afirma que a soberania popular, ou seja, o poder do povo,
é exercido através do sufrágio universal. E aí nós chegamos na pergunta que fiz ao general Paulo Sérgio. O que é o sufrágio universal? Se nós não entendemos o que é o sufrágio universal, nós nunca saberemos como resolver o problema das eleições no Brasil, que são ilegais, inconstitucionais e antidemocráticas há 27 anos. Insisto, o sistema eleitoral brasileiro comete uma inconstitucionalidade, uma ilegalidade há 27 anos. Por quê? Porque viola o princípio constitucional da publicidade, viola a democracia, viola a cláusula pétrea do voto direto e viola o próprio sentido jurídico do sufrágio universal. O que é essa coisa chamada sufrágio universal? E perceba que nós estamos aqui conversando, ou vocês estão me ouvindo, e eu estou falando de direito, eu não estou falando de informática. Eu estou falando da ciência do direito. Quando os gregos, por volta do ano 500 a.C., lá em Atenas, pelo menos é o que se diz, criaram a democracia. Eles criaram um regime de poder do povo. Havia as monarquias, monarque, poder de um. Monarque, poder de um. A Inglaterra, por exemplo, não é uma monarquia, propriamente dita. A Inglaterra é uma república, porque há divisão de poderes. Não há só o poder do rei. Há um parlamento, há um legislativo, há um judiciário, há juízes. E há um chefe de Estado que tem legitimidade no cargo por sucessão hereditária. É um critério de nomeação de chefe de Estado, mas não é, na etimologia, monarque. Não é poder de um só. Havia também a oligarquia, óligos, poucos, poder de poucos. Os gregos criaram a democracia, demos kratos, poder do povo. Povo aqui considerado aqueles indivíduos que tinham direitos políticos. Esses cidadãos, membros do povo, iam para a praça grega, para a ágora, debatiam o problema de interesse coletivo, proferiam as suas vontades, e nesse fragor, nesse debate, debaixo desse debate, submetido a esse debate, colhia-se a vontade majoritária que era imposta a todos. Isso é a democracia. Percebam que um regime de poder do povo, ou seja, democracia, implica na manutenção do poder do povo. E como a manutenção do poder do povo se dá pelo critério da vontade majoritária? Como se apura a vontade majoritária? Na apuração pública dos votos. Sufrágio é suffragium. Subfragor. Em latim, sufrágio é suf, com 2 Fs. E por uma questão técnica do latim, você pode substituir por B, essa partícula de 2 consoantes, FF. Suffragium, subfragium, fragium, fragor, de frangere. Esse verbo originariamente significa colisão. Colisão, debate. É uma expressão metafórica. É uma figura de linguagem. Sufrágio é uma figura de linguagem que significa uma decisão tomada debaixo do barulho de deliberação.
Por que fragor é barulho de deliberação? Porque no fragor, metaforicamente, há a colisão de ideias. Por isso, o verbo fragor é usado nesse sentido metafórico, nessa figura de linguagem. O Senado romano já usava o termo sufrágio, com essa conotação metafórica. Colisão de ideias, fragor, deliberação coletiva tomada debaixo do debate de ideias. O que colide? Os votos. Os votos, as vontades manifestas colidem no debate. Debaixo dessa colisão de ideias, colhe-se a decisão pela vontade majoritária. Percebam que o sufrágio é um exercício cognitivo, racional, de identificação da vontade majoritária, mas ele se dá no fragor. Bom, entendido isso, percebam que o voto é apenas objeto do sufrágio. Quando um senador romano abria a boca e proferia seu voto, ele estava contribuindo com a decisão, dando a sua parcela de contribuição com a decisão. E essa parcela de contribuição do senador é o seu voto. Percebam que o sufrágio é o processo de deliberação. O voto é o objeto que trafega. Como numa relação jurídica, se eu e o coronel Amaro entrarmos em acordo e eu propor a ele comprar o seu veículo, o seu automóvel, e ele concordar, eu entregarei a ele o preço, ele me entregará o domínio do veículo. Ele e eu somos os sujeitos de uma relação jurídica de compra e venda. Entre nós, trafega o objeto dessa relação jurídica, que é prestação e contraprestação. O pagamento do preço e a transferência do domínio, da propriedade. O sufrágio universal é a relação jurídica entre os legitimados e o voto é o objeto que trafega do votante para os demais membros do sufrágio. É importante entender que o voto tem como destinatário os demais cidadãos. O voto não tem como destinatário o burocrata do serviço eleitoral, nem o político. O político é beneficiário. Mas quando eu voto, escolhendo alguém para presidente da República, por exemplo, eu estou dizendo para o meu concidadão, eu estou escolhendo fulano para ser o nosso presidente da República. Como é possível realizar o fragor no exercício secreto do voto? Simples. Na medida em que se faça o exame público de todos os votos, o voto é conhecido por todos os cidadãos. E percebam, aquele fragor que havia na Ágora Grega, que havia no Senado romano, pela colisão de ideias, na deliberação, ocorre na apuração pública do voto, por força do princípio da publicidade. Só há sufrágio universal se o objeto do sufrágio, o objeto dessa relação jurídica, for dado ao conhecimento dos membros dessa deliberação colegiada. Só a apuração pública, só o escrutínio público garante o fragor que é inerente ao sufrágio. E por que o sufrágio é dito universal? Universal, etimologicamente, é uno versus. Versus é particípio passado de vertere. Vertere é transformar. Versus é transformado. Transformado em um. Quando nós, cidadãos, nos encaminhamos para votar e votamos no dia da eleição, nós, cidadãos, ao exercer o nosso direito político, criamos
um universo de deliberação. Realizamos o fragor, que necessariamente se dá nesse universo de deliberação. Por isso, o sufrágio é universal. Sufrágio universal não é o voto, não é o direito ao voto, e não significa o direito de todos votarem. Sufrágio universal significa uma deliberação nesse universo formado pelos legitimados ao voto. Relação jurídica, onde eu exerço o direito de votar e me submeto à obrigação de acatar a vontade majoritária. Percebam que se eu me submeto à vontade majoritária, eu tenho toda a legitimidade de saber como essa vontade majoritária foi constatada. Percebam como é impositivo o princípio da publicidade no ato administrativo de apuração dos votos. Publicidade, capacidade potencial de compreensão do povo. Por que potencial? Porque eu posso estar lá vendo. Eu posso. Se eu não for, não há problema. Mas eu sei que um concidadão meu está lá vendo, conhecendo a apuração. O voto é dado ao conhecimento público. O ato jurídico do escrutínio é dado ao conhecimento público. Cai no domínio cognitivo do povo. Essa é a razão. Porque um país com tanta tecnologia como a Alemanha, Japão, Índia, Dinamarca, essa é a razão porque esses países materializam o voto. Veja, não é uma questão de ser impresso, escrito, etc. É uma questão de ter matéria, corpo. Por que tem que ter corpo? Porque o voto tem origem na minha consciência. O que é o voto? É a vontade que sai da minha consciência e chega à consciência dos meus concidadãos. Se o voto sai da minha consciência, só eu e ninguém mais no universo pode dizer que o registro fora de mim é igual à vontade que está em mim. Percebam como é crucial que eu, votante, possa olhar para esse registro fora de mim e possa dizer, isto aqui, fora de mim, com certeza é igual à minha vontade. O meu voto é a minha vontade exteriorizada que tem o destino dos meus concidadãos. São os meus concidadãos que são destinatários do meu voto. Para que eu possa fazer esse exercício de verificar e afirmar a fidelidade do registro do meu voto, ele tem que ter matéria. Por que ele tem que ter matéria? Porque o processo de cognição tem que estar sob meu domínio. E do que eu disponho na sessão eleitoral? Se eu fosse um profissional de TI, se eu pudesse interagir com o software da urna, se eu pudesse verificar nas linhas de programação e nos registros de log o que foi feito daquilo que eu teclei, ok. Então eu teria condição de afirmar que o registro é igual àquilo que saiu da minha consciência. Eu não tenho esses meios. Eu só tenho os meus sentidos humanos, fisiológicos. Eu preciso que esses sentidos que Deus me deu me permitam afirmar que o registro fora de mim é igual à vontade que está em mim. Por isso, o voto tem que ter matéria. É por isso que na Dinamarca eles votam numa cédula do tamanho de uma folha de jornal. É por isso que o alemão, com tanta tecnologia, materializa o voto. Para que o cidadão tenha poder de verificar a fidelidade do registro do seu voto. Por outro lado, o meu voto precisa permanecer até o momento do conhecimento público dele. Permanecer é ficar através do tempo.
E ele precisa chegar lá, no momento do escrutínio público, e ser entendido pelos meus concidadãos. A matéria é necessária por isso, porque concreto é aquilo que tem corpo. Essa concretude me garante que, se houver uma corrupção desse corpo, essa corrupção desse corpo será denunciada no momento do escrutínio público. E aí o Serviço Eleitoral faz uma afirmação falaciosa, maliciosa e mentirosa. Eles dizem: havia fraude no tempo da cédula e hoje não há mais. Não, senhores. No tempo da cédula, havia a possibilidade de se conhecer as fraudes. Nos tempos de hoje, não é possível conhecer a eventual fraude, porque ela não é visível. Se existir, não é visível. No entanto, Carl Sagan disse: a ausência de evidência não é evidência de ausência. Obviamente que eu estou me referindo a uma hipotética fraude, mas percebam que o meu discurso não é centrado na questão de haver ou não haver fraude. O meu discurso é centrado na ilegalidade da apuração secreta do voto, porque se é eletrônica, é secreta. Porque público é aquilo que está sob a compreensão do povo, secreto é o que não está na compreensão do povo. E na democracia não existe requisito de confiança. Confiança é confidere, fides, fé. O Estado é laico, não exige fé do cidadão. E não há na Constituição princípio de transparência. A carga semântica de transparência é ver através. O princípio não é ver através. O princípio é da publicidade. O princípio é de tornar o ato público, e público significa do povo. Apropriação cognitiva, domínio cognitivo. Não é ver através. Eu penso que, em resumo, é isso. Essa questão, ela permeia a metafísica, ela permeia a semântica, a etimologia, as ferramentas da hermenêutica jurídica. E é importante que os senhores entendam que a nossa luta como cidadãos deve ser a exigência do respeito ao princípio constitucional da publicidade, no ato administrativo de contar os votos, todos os votos, porque cada voto contado é um ato administrativo sujeito ao princípio da publicidade. Segundo, parem de pensar o problema a partir da ferramenta. Entendam o ato jurídico, entendam o problema na sua seara, no seu berço, que é a ciência do direito, para depois entender a ferramenta adequada. E não basta falar em voto impresso, porque não basta o voto ter matéria. O que nós queremos é o escrutínio público. A PEC 135/2019, da deputada Bia Kicis, com o apoio equivocado do presidente Bolsonaro, previa voto impresso, mas negava escrutínio público, mantinha o escrutínio secreto, colocava dentro da Constituição Federal uma autorização tácita à contagem eletrônica secreta dos votos. Ela não resolvia o problema e criava um embaraço jurídico, porque colocaria dentro da Constituição uma autorização tácita ao escrutínio secreto de votos. Infelizmente, o senador Cleitinho está desenterrando esse cadáver fétido. E não é auditoria, senhores. Não é voto auditável. Auditoria não atende o princípio da publicidade, porque publicidade é o domínio cognitivo do povo sobre o ato. Auditoria é uma fiscalização posterior. O povo não tem que confiar em auditor. Se o sufrágio universal é o instrumento para o exercício da soberania, essa soberania não pode depender de confiar em algum auditor contratado pelo Alexandre de Moraes.
Porque eu, cidadão, não tenho que confiar em auditor. Eu, cidadão, não tenho que confiar em general. Eu, cidadão, não tenho que confiar em ministro do STF. Porque eu sou cidadão. Eu sou povo. O ato tem que ser público. O ato tem que ser legal. Então, hoje, se os senhores quiserem estudar o assunto, eu proponho, leiam o PL 943/2022, que é fruto de um trabalho que eu fiz no exame da ação direta de inconstitucionalidade julgada em 2009, quando Carmen Lúcia impediu a materialização do voto. A ADI 5889, quando Gilmar Mendes impediu a materialização do voto. É fruto da análise de todos os sofismas apresentados pelo Serviço Eleitoral e dessa compreensão hermenêutica jurídica do que é o sufrágio universal. Esse conteúdo que eu apresentei para vocês aqui está no livro Sereis como Deuses. Título do livro: Sereis como Deuses, o STF e a subversão da justiça. No capítulo 4º desse livro, há um artigo da minha autoria com o título Urna Virtual, a roupa nova do rei. Leiam, por favor, esse artigo. Esse trabalho é uma compilação de críticas técnicas aos abusos interpretativos do STF, doutora Cláudia Piovesan, do Ministério Público do Paraná. Esse livro está à disposição, basta digitar no Google aí, Sereis como Deus. E eu peço que leiam também o PL 943/2022. Em resumo, é isso. Eu passo a palavra ao Coronel Amaro, estou à disposição. Procurador Felipe Gimenez, esse é o momento que nós encerramos a nossa atividade e está sendo, para mim, um momento difícil, particularmente difícil. Eu, por mim, eu ficava escutando suas palavras por mais algumas horas. E eu agradeço muito a sua participação, agradeço muito essa sua generosidade de vir aqui dividir esse conhecimento conosco. Eu tenho certeza que nós aqui, apesar de poucos, mas nós temos bastante entrada em alguns campos da sociedade. Nós temos aqui médicos, temos aqui engenheiros, administradores, temos professores de universidades, e com certeza a sua mensagem vai ser transmitida por aquilo que nos for possível. Nós temos também alguns contatos com alguns políticos, e vai passar a ser, a partir de agora, uma das nossas missões, a gente também ajudar naquilo que nos for possível a transmitir essa sua mensagem. E eu sei que é pouco, doutor, mas o senhor tem a nossa profunda admiração. A sua coragem, a sua vontade de ajudar o Brasil, e se muitos não reconhecem isso, e muitos tentam prejudicá-lo, nessa sua dedicação à nossa pátria, pelo menos desse grupo aqui, o senhor tem um profundo reconhecimento e a nossa profunda gratidão. Muito obrigado, fique com Deus, que Ele ilumine o seu caminho, o caminho da sua família, e que aqueles que tentem lhe prejudicar nunca consigam. O senhor fique com a proteção de Deus e o nosso agradecimento. Muito obrigado.